Fala galera, como que tá aí do outro lado? Tudo certo? A maior parte dos historiadores da música brasileira concordam com a ideia de que o samba é filho do choro. O choro é um dos mais originais estilos da música, principalmente a instrumental, que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX, ganhando uma forte expressão nacional e sendo um símbolo da cultura brasileira. Podemos dizer que a história do choro começa em 1808, com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Com a chegada da corte portuguesa também chegaram novos instrumentos de origem europeia. Inclusive, se você não viu meu vídeo sobre música brasileira, vai lá assistir. É um vídeo anterior a esse. E eu falo sobre a grande influência que a nossa música sofreu de músicas estrangeiras. Então, continuando, vieram instrumentos de origem europeia para cá, como o piano, o bandolim, o cavaquinho, o violão, o saxofone, clarineta e também as danças, como a valsa, o minueto, a quadrilha, a mazurca, o shot, a polca, que eram moda entre os bailes daquela época. A reforma urbana, os instrumentos e as músicas estrangeiras, juntamente com a abolição do tráfico de escravos em 1850, contribuíram fortemente para o surgimento do choro, já que naquela época houve uma grande emergência na criação de uma nova classe social, a chamada classe média, que foi composta por funcionários públicos, por instrumentistas de bandas militares, por comerciantes locais, geralmente de origem negra. Existe uma controvérsia gigante entre os pesquisadores sobre a origem da palavra choro, porque ela pode significar diversas coisas. Por exemplo, há pesquisadores que acham que a palavra choro derivou das músicas do século XIX, as músicas europeias, que eram músicas chorosas. E aí as pessoas costumavam dizer que eram músicas de fazer chorar, por isso a palavra choro. Tem outras pessoas que acham também, outros pesquisadores, que acham que a palavra choro surgiu do cholo, que era uma dança em que os escravos se reuniam na casa de seus senhores para dançar, enfim. E aí uma confusão rolou com a parônima portuguesa e eles acabaram chamando de choro. E aí depois virou o choro que a gente conhece mesmo, que é o choro com CH. E também tem os que acham que o choro surgiu, na verdade, por causa das baixarias melancólicas através dos sons graves do violão. Cada vez mais foi crescendo o número de grupos de choro, e desses grupos de choro nasceram os conjuntos regionais de choro, que eram compostos por instrumentos de sopro, de corda e de percussão, geralmente com um ou mais instrumentos solo, como por exemplo o cavaquinho, o bandolim ou a flauta, e ainda a clarineta ou o saxofone. Quando o cavaquinho está fazendo a parte central, o violão, por exemplo, está fazendo o acompanhamento. O violão de 7 cordas, importante citar que no choro se usa o violão de 7 cordas. Está usando o acompanhamento, bem cheio de modulações, a sua harmonia nas baixarias com os sons graves. Além desses, também há o instrumento de percussão, o pandeiro, e também há o piano e o trombone, que eventualmente fazem parte dos regionais. São inúmeros os compositores e intérpretes do choro, mas eu vou citar alguns. O exemplo deles é o Joaquim do Calado, que é considerado o pai do choro, ele que fez o primeiro grupo de choro, conhecido como Choro do Calado. Também tem Patápio Silva, Ernesto Nazaré, João Pernambucano, Pixinguinha, Heitor Villa-Lobos e Jacó do Bandolim. Todos esses grupos de choro que faziam parte nas noites das boêmias cariocas, as pessoas gostavam de dançar. E foi aí que surgiu o samba, que diferente do choro, o samba não nasceu no Rio de Janeiro. O samba nasceu na Bahia, mas foi no Rio de Janeiro que ele se materializou e se tornou o maior fenômeno do Brasil, sendo reconhecido mundialmente. Importante citar que nessa época não existia a palavra samba. As pessoas costumavam falar que era uma dança popular ou uma dança típica de gênero popular. Depois falaram que era uma dança popular semelhante a batuque.
Somente em 1838 que, surgiu a palavra samba, que na verdade a palavra samba se originou da palavra semba, que é de origem angolana, significa umbigada, e é umbigada devido à forma que as pessoas dançavam naquela época. Importante nós citarmos também que o samba é uma das principais formas de música que possui raízes africanas. Os escravos que estavam na Bahia tiveram que ir para o Rio de Janeiro por causa das plantações de café. E é claro que com essa ida para o Rio de Janeiro eles também levaram todos os seus ritmos e seus instrumentos musicais, se localizando na Praça 11 do estado do Rio de Janeiro. Essa praça ficou conhecida como Pequena África, isso porque tinha uma enorme quantidade de afro-brasileiros ali. O samba se tornou oficialmente um gênero musical brasileiro em 1910 e teve a sua primeira obra lançada em 1917 pelo telefone, lançada pelo Odeon, que foi um estrondo na época, um estrondo bom e um estrondo de muita confusão também, porque rolou aí uma loucura, por causa de direitos autorais e uma loucura só. O samba foi se enraizando no Brasil e criando mais e mais força. E com isso, em 1928, é criada a primeira escola de samba no bairro Estácio do Rio de Janeiro, que foi fundada pelo Ismael Silva, junto com outros mestres de samba. Maria Tereza, que fez uma biografia de Ismael Silva e outros mestres de samba também, diz que, na verdade, a escola de samba foi criada devido aos músicos estarem cansados de ter que apanhar da polícia. Então, eles tiveram que sair do meio da rua e fazer uma escola de samba para eles, um lugar fechado, para assim eles não precisarem fugir da polícia toda vez que fossem tocar. Surgiram muitas outras escolas de samba, mas foi a Deixa Falar que trouxe aí uma inovação instrumental: a percussão. Isso porque as escolas de samba não se utilizavam da percussão, assim, tanto nos desfiles ou nos seus ensaios, enfim, eles se utilizavam de castanholas, de pandeiros, de violão e de violinos. Então aí a Deixa Falar chegou com os instrumentos de percussão e já era, Hoje o samba é mais conhecido mesmo pelos seus instrumentos de percussão. Então as escolas de samba começaram a desfilar no carnaval, mas era bem diferente do que vemos hoje. Na verdade, eles não tinham músicas definidas para o carnaval. Eles faziam 2 ou 3 músicas no máximo durante o ano e soltavam no carnaval. Foi Chiquinha Gonzaga, a pioneira, que fez uma música especificamente para o carnaval, a marchinha Ó Abre Alas, em homenagem ao Rancho Rosa de Ouro. E aí então o samba começou a ter diversas vertentes, Do samba de raiz surgiu o samba de roda, o samba canção, samba laga, samba jazz, samba choro, exaltação. Aí também tiveram outros estilos musicais com influências do samba, como o pagode e a bossa nova. O samba se utiliza de instrumentos principalmente percussivos, acompanhados de instrumentos de corda e de sopro. Os mais comuns são o cavaquinho, o violão, o banjo, pandeiro, surdo, tamborim, tantã, bandolim, cuíca, ganzá, repique, agagô, chocalho, trompete e o atabaque. Esse instrumento que ficou conhecido através do Ronaldinho Gaúcho, que na Copa de 2018 viralizou tocando esse instrumento. Rolê aleatório. Existe uma diversidade de compositores e intérpretes do samba. Se eu fosse falar cada um, minha filha, eu ia ficar aqui pra sempre. Então eu vou citar alguns, como Dona Ivone Lara, como Adoniran Barbosa, Ari Barroso, Tereza Cristina, Cartola, Dorival Caymmi, Beth Carvalho, Alcione e Martinho da Vila. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Aos pouquinhos eu tô aprendendo a dar umas editadas. Se você teve alguma dúvida, fala aqui nos comentários.
Curta esse vídeo, ativa o sininho se você ainda não ativou, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. Um beijo e tchau!